É possível controlar animais invasores nos Erreaceneirua. Confrontados com milhões de animais de grande porte que ameaçam as colheitas e o gado, os caçadores e agricultores são forçados a caçar para manter a segurança agrícola. Esta é uma batalha tensa pela sobrevivência. A cena pacífica, de repente, tornou-se extremamente movimentada. Os búfalos pularam da água para tentar escapar. Os crocodilos tornam-se caçadores furtivos. Eles se escondem por horas debaixo d'água sem criar ondas e atacam suas presas rapidamente. Quando atacada por um crocodilo, a presa quase não tem chance de escapar, porque os crocodilos têm a força de mordida mais forte do mundo animal, 5 vezes mais forte que a força de mordida de um leão. Este predador agressivo está presente em todos os Estados Unidos. As populações de crocodilos afetam outras espécies selvagens e as operações pecuárias dos agricultores. Todos os anos, os agricultores americanos devem impedir ataques de aproximadamente 10 mil crocodilos. A temporada de caça aos crocodilos na Flórida normalmente começa em setembro e vai até novembro. É muito difícil abordar crocodilos dentro de um alcance razoável de tiro. Os caçadores só podem se esconder de longe, porque os crocodilos são muito perspicazes e agressivos. Na realidade, os agricultores não conseguem matar crocodilos de forma rápida e limpa. Se humanos forem detectados, os crocodilos podem fugir ou voltar ao ataque. O primeiro tiro no crocodilo deve ser dado com cuidado para mantê-lo afastado, porque se recuar para a água, os despojos de guerra certamente serão perdidos. Para que o tiro seja eficaz, o caçador deve mirar no cérebro ou na coluna logo atrás da cabeça. É melhor caçar crocodilos escondidos e atirar de bruços. A pele dura e os ossos extremamente duros que cobrem seu cérebro exigem um rifle de grande calibre. Use apenas balas de ponta macia expansíveis com qualidade controlada. Rifles de grande calibre devem ser evitados, pois o recuo de tal arma, quando disparado de uma posição deitada, pode ser terrível. Portanto, determinar a posição correta do tiro torna-se uma questão importante. Os hipopótamos tomam sol na costa e nas proximidades há alguns crocodilos no rio. Na verdade, se tiver oportunidade, o crocodilo atacará e comerá o hipopótamo imediatamente. Esta é uma cena fácil de ver. As duas espécies têm uma relação simbiótica e muitas vezes vivem na mesma área. O grupo de caçadores quer pegar o crocodilo gigante, eles devem rastrear e encontrar áreas onde vivem os hipopótamos. Abater esta espécie grande é bastante fácil, mas a carcaça deve ser recolhida antes que afunde. Em seguida, eles amarrarão o corpo do hipopótamo na área onde os crocodilos costumam ir. Os crocodilos são predadores sedentos de sangue por natureza. Usar o cadáver do inimigo para atrair crocodilos é a escolha perfeita. O caçador escolhe um ponto de abordagem adequado e espera até que o crocodilo chegue. A presa pode distrair o crocodilo, tornando a caça mais conveniente. Os caçadores têm tempo suficiente para observar e atirar no ponto-chave para derrubar o crocodilo. Em condições ideais, os caçadores devem observar o terreno e escolher um esconderijo adequado. Usar um rifle de caça a uma distância de pelo menos 30 a 50 metros é a escolha ideal para garantir eficácia e segurança ao lidar com crocodilos. As atividades de caça são bastante extenuantes. O fazendeiro descobriu que o crocodilo tinha mais de 3 metros de comprimento e teve que lutar com ele durante 7 horas. Estados como Carolina do Sul, Geórgia e Texas têm temporadas de caça de crocodilos que normalmente começam no final de agosto ou início de setembro e duram de algumas semanas a um mês ou mais. A colheita de jacarés do estado é normalmente estabelecida de acordo. Além dos crocodilos, os estados dos Iowa também enfrentam a invasão de javalis. O habitat preferido dos javalis são estepes gramíneas e florestas densas, principalmente nas áreas agrícolas, onde existem muitas fontes de alimentos. Os javalis são altamente adaptáveis, prosperando onde quer que haja água e cobertura de árvores.
Portanto, são consideradas espécies invasoras nocivas, expulsando espécies nativas de seu habitat e destruindo fazendas agrícolas. Todos os anos, nos Estados Unidos, os javalis selvagens espalham-se, causando 2,5 mil milhões de danos. O maior desafio na caça, você deve ser um bom atirador. Muitas vezes, eles se escondem atrás de árvores e correm muito rápido. O caçador deve compreender a direção do movimento do javali para ajustar a arma de forma adequada. Durante a fuga, os javalis podem acelerar repentinamente ou mudar de direção. Eles podem até atacar caçadores. Portanto, os caçadores devem ter reflexos rápidos para responder a todas as situações. Apenas atirar em corpos de javalis não é necessariamente suficiente para derrotá-los. O local padrão para matar javalis rapidamente é a cabeça. Imagine que um javali é um alvo que pode correr, e sua missão é acertar o alvo. Este é um desafio para os caçadores, mesmo para os melhores atiradores. Uma vez definido o alvo, o caçador atira de forma rápida e decisiva. Eles devem garantir que a velocidade de puxar o gatilho seja mais rápida do que a velocidade de corrida do javali. Quando há uma mira montada em um rifle, o caçador não consegue ver toda a área ao seu redor. Por isso, eles costumam usar um dispositivo de observação. Principalmente à noite, é impossível ver alguma coisa no escuro. Os caçadores precisam de equipamentos poderosos para poder ver claramente os javalis à distância. Os caçadores têm a oportunidade de atirar com precisão e segurança. Além disso, uma lanterna com filtro vermelho é uma grande ajuda. Com base na velocidade do veículo, os agricultores sempre mantêm os javalis à vista. Cada tiro deve ser muito rápido e preciso. Antes de decidirem caçar, os agricultores podem usar câmeras para observar a situação geral da fazenda ou rastrear a localização dos javalis. Após localizar a presa, o caçador entra na área de caça. Dessa forma, a caça será mais tranquila. Ao mesmo tempo, aumente a taxa de sucesso. O grupo de caçadores está distribuído pela floresta, esperando o momento certo para abater o javali. Além do uso de armas, os caçadores também precisam do apoio de cães de caça. Cães ágeis podem acompanhar a velocidade dos javalis, até matando-os. No terreno arbustivo, fora da vista, os agricultores precisam de cães de caça para ajudá-los a capturar javalis. Em termos de capacidade de luta e força física, os cães de caça não são páreo para os javalis. Mas um grupo de cães de caça pode facilmente encontrar javalis. Especialmente durante as caçadas noturnas, a visão humana é limitada. Sentidos aguçados ajudam os cães de caça a encontrar javalis no escuro. Além dos porcos selvagens, os coiotes também são uma ameaça constante às áreas agrícolas dos Estados Unidos. O inverno será quando os coiotes ficarão sem comida e as fazendas de gado serão o destino ideal. Para os agricultores da Louisiana, os coiotes são valentões problemáticos que causam muitos danos. Isto também representa um grande desafio para a subsistência dos agricultores americanos. As autoridades da Louisiana legalizaram a caça de animais invasores. Portanto, se forem encontrados coiotes rondando a fazenda regularmente, alguns agricultores optam por controlá-los usando espingardas. As atividades de caça ocorrerão em áreas frequentadas por coiotes, como pastagens, bordas de florestas ou perto de fazendas. À medida que o verão se aproxima, os caçadores de Minnesota iniciam suas atividades de caça. Os campos de feno recém-cortados têm uma maior oferta de alimentos, por isso, a caça em campos abertos e fazendas é ideal. Os coiotes também são muito territoriais, por isso usam vocalizações para desafiar o seu domínio. Caçadores profissionais usam rádios para auxiliar na caça. Ele emitirá um som que simula um uivo para atrair coiotes. Os coiotes são ágeis e volúveis, e são alvos aparentemente pequenos sob todo aquele pelo. Os agricultores devem garantir princípios quando caçam. Não se apresse para atirar quando o coiote estiver em movimento, mas não hesite quando ele parar. Mantenha sua linha de visão e puxe o gatilho. Roupas e equipamentos de camuflagem adequados ajudam você a se misturar ao ambiente, aumentando suas chances de passar despercebido.
O aumento das populações de coiotes também criou uma série de problemas relacionados às práticas agrícolas. Ao mesmo tempo, também ameaça a seguridade social e complica a gestão dos órgãos governamentais e federais. O farfalhar das folhas na noite texana esconde um pesadelo. Porcos selvagens de 180 quilos, monstruosos e implacáveis, atravessam terras agrícolas a 48 km por hora. Os coiotes espreitam nas sombras com seus olhos brilhantes, matando animais inocentes. Os agricultores travam uma guerra implacável. A sua segurança e o seu sono são sacrificados para proteger o seu modo de vida. De acordo com as estatísticas dos Eboabidiwa de 2024, os porcos selvagens mataram mais pessoas do que os tubarões nos últimos 10 anos. Houve 1.645 ataques e 216 mortes, sendo 38% das vítimas agricultores. Sua população estimada nos Estados Unidos aumentou para mais de 9,3 milhões. A Flórida e o Texas suportam o peso da destruição, com mais de 3,1 milhões de casos relatados. Eles são tão numerosos que os agricultores desses estados abriram mais de 30 experiências diferentes de caça a porcos selvagens para visitantes de todos os níveis de habilidade. Estes animais são terroristas ecológicos, causando danos estimados em 1,5 mil milhões de dólares por ano às culturas, ao gado e ao ambiente. Os porcos selvagens são famosos por seu apetite insaciável. Um porco adulto pode consumir cerca de 4 a 6% de seu peso corporal por dia, com um estômago que comporta de 5 a 8 litros. Este rápido sistema digestivo alimenta sua busca incessante de alimentos, transformando campos férteis em terrenos baldios. Seus focinhos poderosos rasgam o solo, arrancando plantações e destruindo sistemas radiculares vitais. Seus resíduos poluem as fontes de água, potencialmente espalhando doenças como a brucelose suína para o gado e até mesmo para os humanos. De acordo com o Departamento de Conservação, apenas um grupo de 10 porcos selvagens pode devastar até 25 acres de terras agrícolas em uma noite, fazendo com que os agricultores percam cerca de R$125 mil em receitas provenientes de sua produção por ano. O problema é agravado pela sua capacidade de começar a reproduzir-se aos 3 anos de idade a um ritmo extremamente rápido. Uma fêmea de porco selvagem pode ter várias ninhadas a cada ano, cada uma variando de 8 a 12 leitões, permitindo que seu número exploda em um curto período. Enquanto os porcos selvagens causam estragos nas colheitas e no solo, os coiotes representam um tipo diferente de ameaça. Esses predadores nativos são altamente adaptáveis e podem ser encontrados em todos os estados do Zemauá, mesmo em áreas nevadas. Texas e Califórnia são os 2 principais estados com as maiores populações de coiotes, totalizando 1,6 milhão em 2024. Ao contrário dos porcos selvagens, os coiotes têm como alvo principal os animais, especialmente os animais menores, como galinhas e cordeiros. Este coiote até caçava bezerros. De acordo com o Departamento de Agricultura do Secretariado, os coiotes são responsáveis por cerca de 60% de todas as perdas de gado relacionadas com predadores, custando aos agricultores milhões de dólares todos os anos. Estas perdas têm impacto nos rendimentos dos agricultores e perturbam as cadeias de abastecimento alimentar locais. Além da predação pelo gado, os coiotes migraram gradualmente para áreas urbanas e às vezes até atacaram humanos e animais de estimação. Isso geralmente ocorre durante a época de reprodução dos coiotes, de janeiro a março, pois eles podem sentir que seu território está ameaçado. Os coiotes existem na América do Norte há 800 mil anos, o que os torna caçadores habilidosos. Possuindo garras e dentes afiados, eles podem derrubar presas rapidamente em segundos. Eles normalmente caçam sozinhos, o que os torna difíceis de capturar e detectar.
A luta contra porcos selvagens e coiotes requer uma abordagem multifacetada. A construção de cercas fortes e a prova de porcos continua a ser uma primeira linha de defesa crucial. No entanto, estas cercas precisam ser construídas com materiais resistentes e profundamente ancoradas para resistir ao imenso poder e determinação dos porcos selvagens. As cercas elétricas são particularmente eficazes para manter os coiotes afastados. Eles podem até deter outros predadores, mas custam entre os $1 e os $8 por metro quadrado, o que é muito caro para uma fazenda média no Zeuá. Portanto, a matemática do custo e do tamanho necessária para estas explorações agrícolas de grande escala pode tornar isto um desafio significativo. Muitos agricultores acreditam que os cães guardiões do gado, como os cães pastores da Anatólia e os grandes Pirineus, também são eficazes na proteção dos rebanhos contra predadores. Nos Isi-Equa, os agricultores normalmente mantêm um cão de guarda para cada 50 a 100 cabeças de gado em até 20 acres. Mas a maioria das fazendas em pontos críticos de coiote, como o Texas, costuma ter de 3 a 5 cães guardiões de gado para segurança extra. A captura e a caça continuam a ser métodos eficazes de controlo populacional. Para porcos selvagens, armadilhas automatizadas equipadas com sensores e câmeras estão se tornando cada vez mais populares. Estas armadilhas podem detectar a presença de porcos selvagens e coiotes, enviar alertas em tempo real para smartphones ou computadores dos agricultores e permitir monitorização e controlo remotos. Uma armadilha típica desse tipo pode conter até 50 porcos selvagens e custa cerca de $7.500. O milho é frequentemente usado como isca para atraí-los para as armadilhas à noite, pois é quando eles estão mais ativos. Se tiverem sorte, os agricultores podem capturar mais de 18 porcos selvagens de uma só vez. Alguns agricultores também colocam milho nos alimentadores automáticos e esperam que chegue. Quando estiverem ocupados comendo e não perceberem os arredores, os agricultores atirarão e, com sorte, conseguirão capturar os maiores. O Broken Arrow Ranch, no Texas, faz parceria com caçadores para capturar porcos selvagens e vendê-los a restaurantes e processadores para abate. Suínos capturados pesando entre 80 e 180 libras podem ser vendidos por cerca de 30 a 35 centavos por libra. Suínos mais velhos com altos níveis hormonais não são muito palatáveis e geralmente são sacrificados. Todos os suínos que entram na cadeia alimentar, sejam eles criados em fazendas ou capturados na natureza, devem passar por inspeções federais obrigatórias para garantir a segurança. O Texas adotou algumas medidas de controle criativas para o seu problema particularmente grave com porcos selvagens. Aqui vemos um caçador profissional usando um helicóptero com câmeras termográficas. O abate aéreo permite a remoção rápida e precisa de grandes grupos de porcos selvagens em pouco tempo. Uma sessão de caça de helicóptero de 3 horas pode eliminar mais de 132 porcos selvagens, em comparação com uma média de apenas 25 quando se caça no solo. Os agricultores da Califórnia recorreram a armadilhas para segurar as pernas e armadilhas nessas panelas quentes. Para armadilhas de pernas, o caçador cava um pequeno buraco, cria um local de marcação de cheiro usando iscas ou urina de predador e coloca a armadilha dentro, garantindo que ela se misture perfeitamente com o ambiente circundante. Ele pode capturar cerca de 26 coiotes por semana nesta fazenda de 320 acres com esse método. A caça de coiotes e porcos selvagens é feita durante o dia e à noite em áreas de tráfego intenso. Alguns agricultores também usam gritos de predadores para atrair coiotes para o campo de tiro. Equipamentos de visão noturna permitem que os caçadores localizem e eliminem predadores com mais precisão. 63 coiotes e porcos selvagens foram caçados nesta fazenda de 4.600 acres na noite passada. Embora eficaz, esta abordagem é dispendiosa,
com o Texas a gastar cerca de 3 milhões de dólares anualmente em esforços de controlo. Cada passo noturno traz um perigo potencial para os agricultores. Desde o início de 2024, houve 7 mortes relatadas por porcos selvagens e 9 por coiotes no Equatra. Apesar dos esforços significativos de abate, os coiotes não estão apenas sobrevivendo, mas também expandindo seu alcance no Equatra e no Canadá. Um estudo demonstrou que mesmo a remoção contínua de 75% da população de coiotes anualmente durante 5 décadas não os eliminaria. Assim, a luta contra estes predadores não deixa de ter inovações. Os drones tornaram-se ferramentas valiosas na luta contra a maioria dos predadores, não apenas contra porcos selvagens e coiotes. Equipados com câmeras térmicas e GPS, os drones podem inspecionar vastas áreas agrícolas, detectando a presença de predadores vindos de cima. O barulho alto ou as luzes brilhantes emitidas pelos drones podem assustar porcos selvagens e coiotes, impedindo-os de chegar aos campos e ao gado. Além disso, luzes com sensores de movimento e dispositivos de som também podem ajudar a impedir que coiotes e outros animais se aproximem das áreas da fazenda. Combinando. Com estratégias tradicionais e de ponta, os agricultores americanos podem continuar a proteger as suas terras e o seu gado durante as gerações vindouras.